Voltamos. Vamos ver se agora a gente consegue que a conexão fique estável para a gente dar início à live. Professor Edilberto, um abraço. Vamos ver a Selma já conseguiu fazer o login. Guardando apenas a Selma conectar para a gente dar início à live. Só mais um minutinho. Agora. Agora. Alguma coisa estava acontecendo, Tinha uma pedra no meio do caminho, em cima dos né? cabos, alguma coisa. Alguma coisa que estava É, impedindo esta comunicação. Mas que bom que pois é. resolvemos. É, enfim, né? Enfim, Selma, vamos começar, né? A gente acabou perdendo um bom tempo considerávelzinho aí, mas a gente tem o prazo de 1 hora ainda dentro do normal, sim. como a gente tinha combinado. Então, Selma, muitíssimo obrigado desde já por sua disponibilidade. Né? A gente sabe que a gente está no momento de home office, mas estamos trabalhando, acredito que 10 vezes mais do que no dia a dia, né? As demandas são Verdade. muitas, imagino que para você não está sendo diferente, né? Bem, essa nossa live, ela tem o intuito de falar sobre as ações do CBUFES, né? Então, vou apresentar agora a Selma, né? Selma da Silva Santos, mulher negra, bibliotecária da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é diretora do Sistema de Bibliotecas da UFS, o CBUFES. Bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal da Bahia. Licenciada em História pela UFS. Especialista em História e Humanidades pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em História pela Universidade Federal de Sergipe, é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, da UFS. Atualmente, cursa a disciplina isolada como aluna especial no doutorado do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. Desenvolve atividades de estudo e pesquisa nos seguintes temas: mulheres negras, pós-abolição, estudos para relações étnicas raciais, mediação da informação e da leitura, cotas e fake news, e desenvolve o projeto Árvore do Conhecimento, com base na Lei 10.639 de 2003, buscando contribuir com a aplicabilidade da referida lei nas escolas. Então, Selma, mais uma vez, muito bem-vinda, muitíssimo obrigado. E para a gente dar início,
né? Gostaríamos que você falasse um pouco, né, nesse momento de pandemia. Parece até um pouco... as perguntas podem parecer um pouco taxativas nesse momento de pandemia. Tem se falado muito na questão de pandemia, mas a gente não pode citar um outro termo senão a pandemia mesmo, né? Mas a gente precisa saber como tem sido o atendimento dos CBUFs aos usuários. Tiago, boa noite. Em primeiro lugar, boa noite a todos os participantes que estão aqui com a gente. Eu queria agradecer também à Associação de Profissionais Bibliotecários Documentalistas de Sergipe, né? E, em específico, a professora Thelma, que entrou em contato comigo e fez o convite, e ela está aqui presente. Obrigada, professora Thelma, viu? Muito obrigada. Bem, Tiago, é um momento difícil, né, que estamos vivendo. Toda a humanidade está passando por esse problema da pandemia. E desde o 17 de março que estamos trabalhando e fazendo atendimento remoto. O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe, o CBUFs, é composto por 7 bibliotecas, né? A Biblioteca Central e 7 setoriais. E, diante da pandemia, tivemos que replanejar todas as nossas atividades para o trabalho e também para esse atendimento. Foi uma mudança muito brusca, muito rápida, né? Foi muito rápida essa mudança e tivemos que correr para poder fazer essa adaptação e continuar trabalhando, né? Em relação ao atendimento, fizemos algumas reuniões. O primeiro momento foi fazer reunião, sentar e analisar o cenário e analisar as nossas condições de trabalho. Estávamos saindo do ambiente físico da universidade, daquele ambiente todo estruturado, e indo para as nossas residências. Alguns serviços tivemos que readaptar, outros já estavam no formato remoto, então foi mais tranquilo. Então, a ficha catalográfica, a gente já estava com um atendimento remoto, então não teve alteração. Tivemos um pouco de mudança na questão da emissão do nada consta, né, que atualmente estamos anexando diretamente no processo do aluno, né, porque disponibilizar o nada consta pelo meu pérgamo vai implicar em algumas situações que agora não temos condições de atender, né? A gente tem que levar em consideração a segurança de todos. Então, a melhor forma que achamos foi de anexar o nada consta no processo e o processo seguir o curso dele sem nenhum obstáculo nem atraso nessa tramitação para o aluno. Disponibilizamos treinamentos, né? O treinamento era feito de forma presencial e aí nos readaptamos, estamos fazendo treinamento online, treinamentos por demanda, a partir da solicitação da comunidade da UFS, mas também estamos fazendo parcerias com editoras e promovendo treinamentos. Agora, em julho, teremos 3 treinamentos, né, que está sendo muito importante, porque a gente precisa disponibilizar, capacitar, enfim, né, apoiar a universidade no seu ensino, na sua pesquisa, na sua extensão, mesmo diante de toda essa dificuldade. Ainda temos que achar brecha para poder continuar realizando essas atividades e não, né, deixar de dar esse apoio a toda a comunidade. Disponibilizamos um serviço de levantamento bibliográfico pelo meu pérgamo. Então, o aluno que está com alguma dificuldade, então ele tem esse canal também. Estamos alimentando a página do CBUFs com divulgação de treinamentos, divulgação de páginas, bases de dados que estão com acesso aberto. Então, a gente está trazendo sempre essa informação para o aluno. E aí, deixa eu pegar minha pesquinha aqui, né, para poder colar. Nós, antes da pandemia, estávamos com um projeto, porque até então a gente divulgava muitas coisas na página da biblioteca. Sim. E estávamos com um projeto de serviço de informação para poder divulgar no Instagram.
E, né, por uma oportunidade, esse momento chegou agora. Né? E aí nos reunimos e estamos com 3 serviços de informação no Instagram, tá assim, tendo uma receptividade muito boa, né? A gente está muito feliz, né, em estar fornecendo mais esses serviços. Então, a gente tem um serviço de informação, produtos e serviços do sistema, estão divulgando tudo para o aluno que nós temos, nossos recursos, como é que eles podem acessar. Nós temos um serviço combate a fake news, né? Já era um trabalho que eu vinha desenvolvendo com outra colega, e no meio dessa situação, muita fake news sendo divulgada, disseminada. Então, entendemos que é um papel nosso também, enquanto profissional da informação, trabalhar, né, com essa temática a partir de uma visão crítica, né? A partir de uma recepção crítica da informação. Então, estamos com esse serviço também divulgando, e nós temos também um serviço de cultura e entretenimento, né? Não dá para a gente pensar apenas em trabalho neste momento, mas levar um pouco de acalanto para as pessoas, um pouco de conforto. E aí a cultura é uma opção muito boa. Então, a gente tem divulgando constantemente filme, visita virtual, dicas de livro, né, com acesso aberto, que é muito importante que se diga isso, atividade para a criança. Né? E aí pensamos muito na questão da nossa comunidade, os pais, como é que eles estão passando, porque assim, trabalhando, dando conta de criança, afazeres de casa, então tem que também pensar nesses pais, mães, né, como é que eles estão fazendo. E aí estamos também fazendo um pouco desse serviço, né, divulgando atividades que os pais podem realizar com seus filhos. E daqui a alguns dias, umas 2 semanas, mais ou menos, estamos divulgando um outro serviço, que é a disseminação seletiva da informação, um olhar mais crítico, né, sobre datas comemorativas, né, fatos históricos, momentos que passaram, mas que devem ser relembrados de uma forma crítica. Né? Não só dia do livro, não, mas trazer esse dia do livro com um valor agregado a essa informação. Né? Uhum. Então, tivemos todo esse replanejamento dessas atividades. Uhum. O nosso Diga. Pode ficar à vontade, continua. E o nosso trabalho tem sido assim, Tiago, focando nas nossas potencialidades. Então, nós temos um acervo digital muito bom, base de dados, periódicos, e-books. Então, estamos focando na divulgação desses materiais, no apoio ao acesso a esses materiais, né, prestação de serviço por e-mail. Tivemos uma reflexão sobre não só pensar nos serviços, pensar no trabalho, mas nas pessoas que estão envolvidas para que tudo isso aconteça. E aí pensamos, como é que vai ser essa comunicação, essa interação com a comunidade? Cada uma vai continuar como estava antes, atendendo pelo e-mail da biblioteca? Não podemos mais. Então, criamos um e-mail específico e assim a gente já consegue apoiar, um colega consegue apoiar o outro. Numa necessidade de alguém precisar se ausentar, essa comunicação não para. Né? Então, sempre um colega está dando suporte ao outro e a gente tem divulgado massivamente esse canal de comunicação, esse e-mail. Então, a gente praticamente tem recebido muito mais comunicação, e-mail, contato do usuário nesse e-mail único do que nos e-mails das próprias bibliotecas. Né? A gente viu que foi uma coisa muito boa que construímos. Né? A equipe que a gente tem é uma equipe muito boa. Né? São pessoas muito comprometidas. Né? Uhum. E a gente está, assim, trabalhando ao máximo para poder conseguir levar em frente, mas a gente entende que são muitos processos envolvidos, muitos processos, né? Então, cada servidor, cada colaborador tem uma vivência, uma realidade diferente. Então, aí tem as questões tecnológicas, acesso à internet, né? Sim. A comunicação. Você viu que a gente começou com a dificuldade. Exatamente. Não é verdade?
Então, precisa entender também esse profissional que está atuando e os processos que ele está vivenciando, lidando com filho pequeno, lidando com filho em fase escolar. Aí tem que dedicar um tempo para poder acompanhar essa criança, esse filho, na atividade que está sendo remota também, fazer suas atividades profissionais, lidar com os afazeres domésticos. Então, assim, a gente não pode só pensar nos serviços, mas pensar nas pessoas. Né? E tentar, a gente está buscando apoiar umas às outras, né, nesses procedimentos. E aí, ficamos agora acompanhando as redes sociais, né? Construímos várias equipes para dar conta desse trabalho todo. Então, nós temos uma equipe para cada serviço que foi criado. Nós temos uma equipe, porque quando a gente colocou esse serviço no Instagram, então veio a pergunta, estamos falando com quem? Estamos dialogando com quem? Então precisamos dialogar de uma forma inclusiva. Não dá para colocar o serviço na internet sem pensar na inclusão. Então chamamos o pessoal da acessibilidade para conversar, dialogar, e eles caminham junto com a gente nesse trabalho. Então nós temos uma equipe que gerencia o Instagram. Então, olha só quanta coisa tivemos que criar, né, para poder conseguir dar conta dessa demanda nesse momento. Então, nós temos uma equipe que faz a audiodescrição da imagem que vai para o Instagram, né, para que a gente consiga dar acessibilidade para essas pessoas. Então, nós temos uma equipe, né, que trabalha com os gráficos desses serviços, para poder a gente entender como é que esse serviço está sendo recepcionado e como é que a gente pode trabalhar, né, aproveitando essas informações. Quem é meu seguidor? O que é que ele curte mais? Qual o perfil da idade desse meu seguidor? E aí eu acabo também tendo um retorno e direcionando para um serviço mais útil, né? Que a proposta é essa. Sim. A gente disponibilizar um serviço que seja útil para a comunidade, né? Então, estamos dentro desse contexto, Thiago, né? Tentando fazer esse replanejamento todo dia, a todo momento. E é como eu falei no início, né? O trabalho está sendo triplicado, quadruplicado, né? Então, muito, assim, muito. É um processo de reinversão mesmo. A gente está precisando. E um detalhe importante, Selma, você citou algo e me veio à tona o seguinte: as bibliotecas estão tendo cada vez mais visibilidade nesse momento de pandemia. Sim. Claro, aquelas que estão querendo ter a devida visibilidade, né? Então, quanto mais a gente se reinventar, quanto mais criativo, uma equipe criativa coopera para tudo isso, para que tudo isso aconteça, né? Então, é muito trabalho, tem tido muita coisa, eu sei. Eu também estou vivenciando isso, como bibliotecário universitário também. Então, está sendo um processo até de ressignificação do papel das bibliotecas para a comunidade universitária, né? Em um momento, assim, ímpar. Né? A biblioteca, eu acho que os bibliotecários precisam mostrar, de fato, o seu papel essencial dentro da instituição. Né? E o que você, à frente, enquanto diretora, e toda a equipe também tem feito, é um trabalho sem precedentes. Né? Então, a gente vai ter uma memória disso daqui a mais um tempo, e até pensar em produtos e serviços de acordo com o que está acontecendo agora, né? Então, tem uma remodelagem, muita coisa acontecendo aí por trás. Selma, tem uma pergunta do Loan. Você citou alguns serviços que estão sendo disponibilizados, e ele perguntou sobre publicação e recebimento de monografias. Como está sendo esse processo? Bem, a gente não temos condições, não temos protocolo ainda de retorno às atividades presenciais, né? Sim. A UFES está com uma portaria até 31 de julho, né, que prorroga a suspensão das atividades. Então, diante desse cenário, a gente não tem condições de trazer ninguém para a atividade presencial ainda, né? Sem segurança, não podemos fazer isso. Mas estamos buscando alternativa.
dialogando com o pró-reitor, né? Já dialoguei com o pró-reitor da graduação, da pós-graduação, com o coordenador da pós-graduação, e aí achamos uma alternativa, estamos recebendo as teses e dissertações, né, via e-mail, e aí quando retornar a gente recebe o material físico, mas esse processo não parou, né? Então nós estamos incluindo no nosso sistema Pérgamo, no nosso repositório, toda a produção intelectual da UFS. Então essa parte também não parou, não parou. E quanto às monografias, estamos ainda dialogando, porque o número é imenso, né? É imenso. Se pensarmos quantos cursos a UFS tem, então é uma coisa gigantesca. E aí estamos ainda construindo a melhor forma de receber esse material, né? Que não vai ser algo tão demorado, já estamos com o documento construído, já começamos o diálogo, né, para poder estar formatando, dando uma metodologia da melhor forma para a gente receber. Mas as secretarias dos cursos, eu não sei qual o procedimento que elas estão tendo agora, porque a gente não recebe diretamente do aluno, nós recebemos das secretarias dos departamentos. Então, o aluno, ele entrega o material na secretaria do curso dele, e aí depois o departamento, a secretaria reúne e faz a entrega na biblioteca, né? Então, eu oriento que o aluno vê se ele consegue entrar em contato com a secretaria do curso dele, né, para poder estar depositando esse material. Perfeito. Então, a gente já falou de algumas ações, produtos e serviços que vocês estão desenvolvendo, né? E agora a gente queria conhecer um pouco mais, né? Que medidas estão sendo adotadas pelo CBUFS para a reabertura das bibliotecas? Porque a gente está pensando no agora, está sendo muito complexo pensar no agora, e pensar no processo de reabertura é muito mais complexo do que se imagina, né? Então, como é que está se dando esse processo, Selma, para o CBUFS? Tiago, a gente já tem, acho que é um mês e pouco, que já estamos dialogando, né, sobre essa questão. Já fizemos algumas reuniões, temos um documento construído, mas não finalizado, né? Então, um pré-documento, um protocolo de retorno à atividade. E estamos nesse caminhar, né? O documento, esse documento já foi lido por todos os servidores, colaboradores do sistema, já divulgamos ele para que todos pudessem fazer uma leitura. É importante todos terem ciência, né, que estamos nessa construção. Importante todos saberem que já estamos pensando, planejando esse retorno. Nós não temos data certa ainda, né, não tem uma data definida, mas a gente precisa pensar e precisa desde já começar a desenhar como é que estaremos nesse retorno, o que faremos, né? Então, temos seguido alguns protocolos que já foram construídos. Então, nós temos protocolo da FEBAB, né, muito bom. Então, está também nos apoiando na construção do nosso protocolo. Nós estamos também consultando a IFLA, né? Ela é uma organização internacional e ela está compilando várias experiências a nível de mundo, né, na área de biblioteconomia. Então, tem muitos documentos e muitas informações importantes e a gente, né, tem que ter esse olhar, tem que também estar percebendo, fazendo uma leitura de como que as outras bibliotecas, seja a nível nacional, seja a nível internacional, estão se comportando para esse retorno, né? Temos também acompanhado algumas publicações da revista Bíblia, né? Então, tem um artigo que eu gosto muito sobre a questão da conservação e preservação do acervo, né? O que fazer, como proceder, né? Então, também estamos
acompanhando o comitê, né? Temos o Comitê de Prevenção e Redução de Risco do Covid-19 da UFS. Eles construíram um plano de contingência com várias, né, com algumas orientações. Então, a gente está, assim, fazendo uma leitura de tudo que é relevante para o nosso protocolo, né, para a construção do nosso protocolo. E também eu participo de um grupo, né, FEBAB, com algumas bibliotecas, alguns profissionais também de universidade, de biblioteca universitária, e eles relatam também as suas experiências, né. Então, tem biblioteca que já está funcionando, e então a gente está acompanhando todo esse cenário para poder também ver o que é melhor, né. Experiências positivas, a gente tem que abraçar também. Então, estamos nesse caminho, Tiago. Não, com certeza, com certeza. Professora Bárbara está sinalizando aí. Boa noite, professora, seja bem-vinda à nossa live. Um abraço. Selma, você já citou que vocês têm seguido alguns protocolos, né, para reabertura nesse momento, né? Sim. Você já citou a IFLA, a FEBAB, a CBBU também, nessa troca de informações com alguns bibliotecários de outras universitárias, né? Mas nesse protocolo já tem algumas diretrizes que já estão finalizadas ou ainda tem coisas que vocês estão esperando um momento mais propício para finalizar esse protocolo ou fazer modificações? Então, a gente está acompanhando o cenário, né? A UFS vai construir também um protocolo de retorno. Nós não temos ainda esse protocolo de retorno, porque está tudo muito incerto ainda, nós não temos data para esse retorno. Mas a UFS já está nesse movimento também de construção de um protocolo. Então, o nosso documento, elencamos alguns pontos que estamos trabalhando na questão de acervo, né? Os livros, quando eles voltarem no processo da devolução, eles vão ter que passar por um período de quarentena, né? E estamos seguindo alguns documentos e já sistematizamos que a nossa quarentena será de 14 dias, por segurança, né? Alguns estudiosos da área de conservação e preservação já estão dando essa sinalização para a gente, né? Então, o tempo é o melhor... vamos dizer assim, é a melhor forma para você conseguir que esse material seja desinfestado e tenha a sua integridade preservada, né? Então, não pensar em utilizar produtos químicos, mas deixar que o tempo, que os 14 dias, faça essa limpeza. Então, a questão do acervo, ser um acervo fechado, a gente pensar nesses 14 dias, então tem que ter todo um cuidado para que esse livro só entre em contato com a pessoa que de fato vai fazer o empréstimo, para que a gente não segure esse material no acervo. Evitar as pessoas no acervo é evitar essa contaminação e ficar postergando o acesso do usuário ao livro. Então, vai ser um acervo fechado, as bibliotecas já estão aí, quem está já em funcionamento já tem essa realidade de acervo fechado. A questão da devolução, também já estamos pensando na caixa de devolução, proteger o nosso trabalhador desse contato imediato desse livro que chega. Então, ter essa questão da caixa de devolução. Já entramos em contato com o Pérgamo já fez uma live e eles já colocaram até uma funcionalidade da quarentena, né? Porque no início estavam muito preocupados com a questão da reserva. Como devolver no sistema, e aí o livro está na reserva, e aí vai chocar com o período da quarentena, e graças a Deus que o Pérgamo já veio e já deu essa solução para a gente. Então, isso aí não teremos mais problema. Temos também a questão do acesso à biblioteca, como é que esse acesso vai ser feito, esse quantitativo que vai entrar por vez, a questão do distanciamento, a questão do álcool em gel que vai ter que ser disponibilizado nos espaços, né? Então, a gente está pensando nessa questão, o espaço coletivo.
né? Nós temos recomendações de protocolos que nos orientam que não devemos ter espaços coletivos, porque a saúde tem que ser colocada em primeiro lugar, né? Sim. Por mais que a gente queira ter novamente aquela biblioteca cheia de pesquisador, né? Mas a gente precisa cuidar da saúde, tanto da saúde de quem está trabalhando, como de quem vai lá, né? Está precisando de algum serviço da biblioteca. Então, acho que esse cuidado com a saúde tem que ser priorizado sempre e a todo momento. A questão da equipe de trabalho, né? No próprio ambiente da biblioteca, como é que iremos proceder com a questão da segurança, os espaços coletivos, espaço de copa, né? Aquele cafezinho na hora da manhã, 10 horas, todo mundo aí juntar, vamos tomar um café, vamos, e aí tem aquele papo saudável, aquele sorriso, e aí, como é que vai ser? Então, também temos que pensar nesses momentos, porque esses momentos são importantes, né? São momentos importantíssimos dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Esse conversar com o colega, né? Contar um pouco da vida é importante. Então, também estamos pensando nessas questões desses espaços coletivos que nós utilizamos, a questão de quem está na linha de frente no atendimento. Então, temos também que as questões de segurança, EPI, né? Então, até esse processo da caixa de devolução também é pensando nisso. Né? Então, não deixar que esse trabalhador ele esteja diretamente ali à frente recebendo esse material, mas que esse material seja depositado em uma caixa e a gente tenha uma tranquilidade, uma segurança para trabalhar. A questão do rodízio, né? Eu não sei como é que isso vai proceder na UFS, né? As pessoas que são do grupo de risco, elas irão, né? Vai ter que continuar nesse trabalho remoto, precisa continuar esse trabalho remoto, né? Então, são muitos pontos que precisamos pensar. Mas que bom que nós temos aí vários protocolos, nós já temos já bibliotecas funcionando, e isso dá para a gente um cenário possível, né, de retornar com todas essas seguranças, pensando em todas essas questões, Tiago. Então, a gente tem alguns pontos já definidos, mas, assim, como a gente não tem uma data para retornar, então esse documento pode passar por algumas mudanças, né? Ainda temos que esperar a questão da construção do protocolo da UFS, que com certeza a biblioteca, o sistema vai ter que participar, porque nós somos um espaço de atendimento, né? Então é importante estarmos dentro dessa construção desse protocolo da UFS, né? E demais decisões que impliquem nesse retorno e na melhor forma de retornar, né, as nossas atividades. Então é isso, Tiago. Nosso protocolo está aí. É desafiador, né? Muito. É muito desafiador. Só sabe mesmo quem está passando lá no dia a dia, né? A gente tem que pensar em todos os pontos. Todos os pontos. A gente sabe que muitos alunos gostam de ir para a biblioteca, deitar no chão, ficar bem à vontade. Isso tem que pensar nisso também. Pensar também numa forma de tentar conscientizar, né, os alunos a frear essa empolgação de ir até a biblioteca, em ocupar mais espaços dentro da biblioteca. Então, é muito dolorido, né, também para a gente, enquanto bibliotecário, né, dizer, nesse momento não dá para você, né? Imagina um aluno que está precisando do livro, ter que esperar aquele período, né, 15, 20 dias, porque possivelmente, além do tempo, eu acredito que vocês estejam pensando também numa leve desinfecção, né, trabalhar com algum agente aí que não venha agredir. E só uma dica, tem uma live que nós fizemos semana passada com o professor Eutrópio, então ele falava justamente nesse plano de reabertura das bibliotecas, focado na conservação e preservação do acervo, né? Então ele deu algumas dicas importantes também. Então é um desafio assim que não dá nem para mensurar, né? Não dá nem para mensurar. Selma, tem mais uma pergunta para você. A gente sabe que a FEBAB, né, criou uma biblioteca virtual, né, chamada Covid-19, né? E reuniu algumas séries de protocolos, né, de todas as organizações, algumas você já citou, como o IFLA, a CBBU, né?
E você também já citou que vocês se embasaram nesses protocolos, né? Então, é o melhor canal. Biblioteca conversando com biblioteca, entende quais são os processos, né? A gente não tem Sim, como pensar verdade. diferente, né? Não. Então, finalizado esse protocolo de vocês, vocês também pensam em disponibilizar esse protocolo na biblioteca na Covid-19, mantida pela FEBAB? Tiago, a biblioteca é um espaço assim que ela dá condições dessa disseminação muito rápida do vírus, né? Sim. Pelo número de frequentadores que nós temos, né? Então, é um espaço que tem que ser olhado com todo cuidado, por toda a característica que ele tem, de muita frequência. E quando você falou da questão dos alunos, né, não ter agora esse espaço, e lembrar também que muitos alunos vão à biblioteca para poder ter acesso ao computador, à internet. Então, a gente não pode também, nesse momento, assim, entristece a gente, porque nós conhecemos essa realidade, eu conheço essa realidade, né, de muitos alunos terem o setor de multimídia para poder digitar seu trabalho, acessar a internet, acessar alguma coisa no mundo virtual. E, neste momento, nessa pandemia, né, não temos como dar esse acesso. Então, por essa biblioteca ter toda essa característica de movimentação, circulação de pessoas, temos que ser transparente, né, com os nossos pesquisadores, com a nossa comunidade. Então, é preciso que a gente deixe bem claro, né, a forma como iremos retornar, quais os procedimentos de segurança que iremos adotar. Então, precisamos deixar isso claro para a comunidade, para que essa comunidade tenha segurança até ir nos visitar, né? Então, a pretensão do CBUFES é construir esse documento e deixar, assim, de uma forma pública na nossa página do CBUFES, né? Não temos como deixar esse material engavetado, porque a gente precisa ter esse diálogo muito transparente com a nossa comunidade. Eles precisam saber quais os procedimentos que as bibliotecas da UFS estão tomando e irão tomar quando desse retorno, né? Então, para a gente ter passar essa confiança para eles, para que eles venham também para os nossos espaços de uma forma mais segura, né? Então, a gente vai, com certeza, dar transparência, assim, para o nosso protocolo. Com certeza. Maravilha. Selma, a gente sabe que a gente já falou aqui várias vezes sobre esse imenso desafio, né? Mas nesse sentido, como tem sido também a questão do diálogo entre todos os colaboradores, né? Porque, assim, são várias ideias que vão surgindo, né? Então, ainda tem esse desafio de mediar toda essa questão, né? Quando a gente está à frente, na direção, na gerência, seja aquilo que for, né? Então, tem que saber lidar também com esse ofurô, né, de ideias criativas, né? Como tem sido para você, né, enquanto diretora, lidar com tudo isso, né? É aquela questão respirar, ouvir, né? E agora, né? O que fazer, né? Então, como eu acho que o maior desafio, o maior desafio, Tiago, é esse, é você lidar com pessoas. Eu acho que meu maior desafio está sendo esse, né? Eu acho que sentar, construir um serviço, replanejar atividades, né? É difícil, às vezes é complicado, né? Mas você, nesse momento, está trabalhando com pessoas, gente, sabe? E você está buscando sempre uma sensibilidade para com o outro, né? Então, o meu desafio está sendo esse. Entender
entender quando um servidor fala comigo, Selma, eu não estou bem, eu não estou bem. E aí eu falo, olha, respira, tá? Se recolhe um pouco. Vamos conversar com fulano e tal para poder segurar a tua atividade e você, quando estiver melhor, você volta, né? E aí pensar na questão de contagiar as pessoas, né? Então, eu tenho servidora, né? Então, eu tenho um colega de trabalho que está em casa com 2 filhos, e aí ela tem que se desdobrar nos afazeres domésticos, ela tem que se desdobrar no entretenimento com as crianças, ela tem que fazer o trabalho, né, enquanto servidora. Sim. E os processos internos dela, enquanto mulher, enquanto ser humano, e lidar com possíveis perdas, família, pessoas próximas. Está muito difícil. Então, a gente tem que ter um pouco mais de humanidade, né, entender as pessoas. Eu tento buscar uma leveza, aí a equipe também tenta fazer isso, eu percebo, né, as pessoas tentam buscar, a gente não trabalha com pressão, a gente trabalha dentro da possibilidade, com o que cada um pode dar, pode fazer, mas a equipe é muito comprometida. Então a equipe é muito comprometida, apesar de a gente estar nesse momento difícil, mas aí, né, alguém vai, respira, para, volta, e aí nós temos, olha, eu estava até falando com minha mãe ontem, né? Que eu falei, minha mãe, eu tenho 16 grupos só ligados ao UFS. Tem hora que eu tenho 14 pessoas me chamando no grupo. Né? Eu tenho, se eu não me engano, tem uns 18, mais ou menos 17, né? E aí, e fora que em toda esse gerenciamento de pessoas, né, nesse momento, eu estou em vários grupos, porque eu preciso acompanhar o que está acontecendo. Eu preciso acompanhar todos os grupos que estão tendo atividade, como é que eles estão dialogando, o que é que está acontecendo, alguém não está participando porque está sentindo alguma coisa, para poder dialogar. E aí, né, então tem grupo que eu fico assim maravilhada, né? Que aí eles começam a desenvolver técnicas para poder trabalhar melhor, para poder ter uma animação. Então, é um desafiando o outro. Olha, na próxima reunião, fulano vai trazer uma música para a gente, vai colocar aqui uma música e vai dizer por que é que trouxe. Na próxima semana, a gente vai desafiar com poesia. Então, vamos iniciar a reunião primeiro recitando um poema, né? Então, assim, eu vejo que a equipe, não só eu, mas as pessoas estão também preocupadas e tentando dar uma leveza nesse trabalho, né? Nesse momento difícil. E eu sinceramente, Thiago, eu tenho buscado, não é difícil, porque eu sou cobrada, você sabe que todos nós somos cobrados, né? Todos nós somos cobrados, né? Existe uma cobrança da direção, do sistema, né? Mas eu estou tentando ser leve, né? Tentando entender os processos de cada um. Se não dá para fazer agora pela manhã, amanhã você tenta, né? Mas eu não posso pressionar. Então, esse gerenciamento, esse lidar com pessoas, para mim é o mais desafiador, porque eu perdi um amigo semana passada, né? Então, tem colegas que perdeu pai, perdeu primo, né? Perdeu pessoas do convívio mesmo, do trabalho. E aí, como é que você fala para essa pessoa, ó, esqueça aí, vê e termine o trabalho? Como fazer isso? Nós não temos. Esse momento é um momento de acolhimento, né? Então, assim, nós temos as bibliotecas setoriais, elas são coordenadas, né? Tem uma chefia que coordena as setoriais. Na Bicem, eu estou enquanto diretora, mas tenho mais 2 chefias. Eu não consigo reunir todo mundo numa reunião só. Não, se eu pensar que são para mais de 70 pessoas, nossa, é muita gente, né? Então, o que é que eu tenho buscado? Reuniões. Então, ter micro reuniões, fazer um grupo aqui, fazer um grupo ali, dialogar com um, dialogar com o outro, né? E aí eu converso com as chefias, alinho alguma coisa, e a chefia se reúne com a equipe, já alinha, já traz para uma reunião um pouco maior, e a gente vai construindo, mas eu acho que esse momento, o lidar com o outro, para entender, colocar no lugar, sabe, é o mais difícil. E tentar
e tentar não ser egoísta. Porque tem muita gente que cai no cargo de chefia, mas sem nenhuma capacitação, sem nenhum curso. E você vai aprendendo no dia a dia, e aí, eu não posso falar porque a UFS, ela traz muita capacitação para as chefias, ela apoia. Nesse momento mesmo de pandemia, tem tido várias ações da UFS no sentido de acolher os servidores, né, de tentar passar um pouco de alguma forma para que eles consigam passar, né, da melhor forma possível esse momento de pandemia, todos esses processos que eu já falei anteriormente, e a questão de estar ali atuando à frente, né? Mas muita gente não cai num cargo de chefia com várias capacidades, com várias habilidades. A gente vai aprendendo no decorrer do tempo. E eu tenho buscado ser essa pessoa leve, né? Tentado entender, me colocar no lugar. Então alguém fala assim, olha, eu vou mandar para você agora pela manhã, eu vou mandar à tarde, digo, olha, tranquilo, me mande até amanhã de manhã. Porque eu não sei o que está se passando fora daquele ambiente. Não é verdade? Exatamente. Então a gente precisa, esse momento para mim é o mais desafiador. É lidar e estar sempre me colocando no lugar, né? É difícil, a gente não vai conseguir isso. Não tem como conseguir 100% isso. Não tem, porque somos seres humanos, né? Não tem como você conseguir 100%. Mas eu acho que você está sempre nessa tentativa, eu acho que é legal. Acho que é bem bacana você estar nessa tentativa de estar sempre se colocando no lugar do outro, né, buscando ter um acolhimento, porque muita gente, muitas demandas, muitas necessidades, muitos olhares, muito querer, né? E muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades, viu, Tiago? Então, é por aí. Uma coisa, a gente está dentro de um ambiente controlado, né? Que é o espaço dentro da biblioteca. E outra coisa, a gente sai de um ambiente não controlado, que é justamente o home office. Então, você já citou várias dificuldades aí. Eu estou tendo dificuldades enormes, eu tenho um filho de 10 meses, então para mim também está sendo difícil estar nesse dia a dia, né? Porque eu tenho que ajudar nas tarefas de casa também, tenho que ficar um pouco com ele, mas também eu tenho que atender as demandas do trabalho. Então, a gente nem necessariamente a gente cumpre a carga horária, a gente passa muitas vezes da carga horária, então tem todas essas questões, não dá para a gente também ficar, às vezes, moroso demais, porque a gente precisa dar o resultado, né? De uma certa forma, a gente precisa entregar o resultado, né? Você citou que essa questão de gerir essas crises, essas questões, eu acho que a questão emocional está aflorando, está mais aquino, né? Mas nesse momento, mas esse tem sido o maior desafio dessa pandemia para você, na sua visão, enquanto sistema de bibliotecas da UFES, gerir essas crises, ou existem outros desafios a mais, além desses? Tiago, a gente está num desafio constante, sabe? Olha, eu acho que tem um desafio aí, né, que é ver se a gente consegue ficar vivo até o retorno do trabalho, né? Eu acho que é um desafio porque esse vírus é muito perigoso. Sim. Muito perigoso esse vírus, né? E às vezes eu fico muito reflexiva sobre isso, porque a gente precisa no mercado fazer compra, a gente precisa ir na padaria. Sim. Né? Então, e a gente precisa trabalhar a questão do nosso psicológico. Então, desafios são inúmeros que vamos estar enfrentando todos os dias e descobrindo, né? Temos desafios para a questão das relações interpessoais, né? Temos desafio com as questões tecnológicas, né? Tem um computador em casa, mas tem 3 pessoas que utilizam, né? A internet não está boa. Nós temos questões da própria pessoa adoecer, né? A pessoa adoecer também, ficar doente, se afastar. Desafio de estar dando conta dos serviços, não deixar parar, né? Olha, a equipe do CBUFES é uma equipe que eu digo assim, parabéns. Porque por todas as nossas dificuldades, né? Apesar de todas as dificuldades que estamos aí enfrentando no dia a dia, cada servidor com a sua realidade, o serviço não parou, o trabalho não parou. Nós temos os serviços de informação que tem dias certos para ser publicado e no dia certinho está lá.
né? Então as pessoas estão dando muito de si, né? Respeitando também essa possibilidade, essa condição. Mas, Thiago, os desafios são assim, eu acho que até eu me desafio sempre, né? Eu estou sempre me desafiando, porque eu sou ser humano. Então tem coisa que eu já vou assim, né? Já vou para estourar, e aí eu tenho que voltar, e eu tenho que lidar com os meus processos internos, eu tenho que entender que eu não posso, né? Eu tenho que segurar um pouco a onda. Então eu também estou me desafiando todo momento, para tentar, né, não ser aquela pessoa trabalho, né? A pessoa fala assim, pô, mas a chefia também não colabora, a chefia também... Mas a chefia é humana, passando por todos os processos que todo mundo está passando. Mas, assim, os desafios são inúmeros, né? Inúmeros. E aí, todo dia a gente vê, seja na nossa área, né, os protocolos, os relatos, live que tem live aí acontecendo, né? Muita live em diversas temáticas. Todas as áreas do conhecimento está acontecendo. Tem live acontecendo a todo momento, né? Então, assim, eu não consigo pontuar um desafio, sabe? Mas acho que o desafio maior é lidar com o outro e, ao mesmo tempo, você está passando por seus processos e você tentar, né, colocar isso tudo de uma melhor forma para que você continue em frente. Mas são muitos desafios, Thiago. Mas, assim, eu espero que a gente passe por tudo isso, né? Que a gente possa retornar nessa atividade, que a saúde restabeleça aí para todos, né? E que a gente consiga, né, ter, né, visualizar alguma coisa muito boa lá na frente, que a gente tenha um olhar positivo, apesar, né, de ligar o jornal e ver tanta coisa, mas que a gente não perca essa esperança e a fé de que dias melhores virão, sabe? Com certeza, com certeza. Selma, para finalizar a nossa live, né, queria agradecer muito a você mais uma vez por sua disponibilidade, né? E eu queria que você pudesse deixar um recado para todos que estão nos assistindo agora, né? E todos aqueles que também irão nos assistir no nosso canal no YouTube, né? Que a live ficará disponível também no canal da gente, da PBDS, lá no YouTube, né? Então, eu gostaria que você deixasse um recado para você, aquele que você entender que é o recado que vem dentro de você mesmo, né? Não necessariamente que seja sobre a nossa temática abordada aqui, mas aquilo que venha a florescer dentro de você para um momento assim tão complexo, tão sensível que a gente tem passado nesse momento. Sim, Thiago, eu não perder de vista jamais as pessoas, né? Trabalho, mas as pessoas em primeiro lugar. Né? Eu queria dar, assim, queria muito dizer assim, muito obrigado à minha equipe. E eu digo a equipe do CBUFES, né? Eu queria, assim, estão sendo parceiros na construção coletiva de ter esse desafio de continuar trabalhando, sabe? Apesar dos obstáculos que a todo dia, né, eles se apresentam. Então, obrigada a toda a equipe do CBUFES, né, e dizer que a gente tem que seguir, né, fazer um convite para vocês. Estamos aí, apesar de tudo, olha, estamos aí lançando, né, no dia 25 de julho, a live do CBUFES, uma série de lives que vamos estar aí construindo, tá vendo? Assim, apesar de tudo, a gente tem que estar continuando, tem que continuar o trabalho, né, Thiago? A gente não pode parar. Então, a gente vai estar fazendo aí, a gente vai começar com uma live no dia 25, falando, né, da escritora negra, a Carolina Maria de Jesus, falando da sua escrita, da sua vida, né? Vamos estar também falando numa live no dia 28 sobre a fake news, combate à fake news a partir de um recorte de gênero, como é que a fake news está atuando na vida das mulheres, como tem sido essa intersecção, né? Então vamos estar dialogando e eu quero fazer um convite a vocês, né? Participar também de uma das nossas lives, né? O convite fica aqui já feito, né? Eu espero que vocês aceitem e eu desejo a todos, saúde, força, fé e que a gente, né, não perca essa vontade, essa garra de fazer, de construir, mas que a gente possa também
olhar um olhar mais humano para o outro e tentar entender essas dificuldades e colocar, né, se colocar no lugar. Tá difícil para todo mundo, mas eu acho que o trabalho está aí, né? Eu não preciso falar. Então, você vai no Instagram do Sibiu, você vê lá. Você vai na página, você está vendo. Então, as coisas estão acontecendo, né? Então, é isso aí. O meu muito obrigada à equipe, né? A todos os integrantes do Sistema de Bibliotecas da UFS. Muito obrigada a vocês pela parceria. E a você também, Thiago. Muito obrigada. E vamos caminhando, né? Sem perder a fé. E acreditando que Deus virão, né? Tem que vir. Não, vai ter que vir de qualquer jeito. Não é possível. É, com certeza, tem que vir. Com certeza, com certeza. Selma, nós da PBDS nos colocamos à disposição para fixar essa parceria aí também com vocês do CBUFES, para as lives de vocês, né? Estamos à disposição, né? E mais uma vez, muitíssimo obrigado. Fiquem em casa, não percam a fé, como a Selma citou. Quem né? pode, né? Quem pode, fica em casa. Quem pode, né? Detalhe, né? Quem está nesse luxo de ficar em casa. Positividade e que dias melhores possam surgir, né? Então, um forte abraço a todos. Muito obrigado, Selma, e uma boa noite. Até mais. Obrigado, Thiago. Boa noite. Tchau, tchau.